Hello pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e continuando a nossa saga de novelas das 6 da Globo, né? A gente tá falando sobre as novelas das 6 de cada década. Já falamos aí da década de 70, da década de 80, da década de 90, que foi o vídeo da semana passada. E agora a gente tá entrando aqui para falar sobre a década de 2000, né? Nos anos 2000 tem mais aí quase 20 novelas para falar aí, e seguindo o mesmo formato das outras partes. Eu entro aqui, faço a introdução, aparece no meio, no final do vídeo, mas o vídeo todo eu tô narrando, né? Vai ser as imagens da novela que vocês vão ver aí. Então, não vou pedir inscrição agora, porque vocês sabem que eu vou invadir esse vídeo. Então se preparem, porque essa é a década dos remakes, gente. Porque aqui, várias novelas que eu citei na década de 70 e década de 80, tem 70 remakes aqui, viu? Então vocês se preparem. Pode rodar o vídeo que a gente volta já já. Esplendor foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo entre 31 de janeiro a 24 de junho de 2000 em 125 capítulos, substituindo Força de um Desejo e sendo a 56ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Ana Maria Moretson, com colaboração de Glória Barreto, Deise Chaves e Isabel de Oliveira, teve direção de Luciano Sabino, Ari Kozlov e Maurício Farias. A direção geral foi de Wolf Maia, também diretor de núcleo. Contou com as participações de Letícia Spiller, Floriano Peixoto, Murilo Benício, Caio Blá, Cristiane Fernandes, Cássia Kiss, Gracindo Júnior e Joana Fon. Originalmente, Uga Uga, trama de Carlos Lombardi no horário das 7, estava escalada para substituir Força de um Desejo, que foi, né, gente, a última novela da década de 90 que eu falei no especial da semana passada. Porém, ele não entregou a tempo um número de capítulos suficientes para que fosse avaliada e aprovada dentro do prazo limite. E aí, acionaram às pressas Ana Maria Moretson, e aí, né, ela, para não perder tempo, a emissora já criou uma trama com menos capítulos, né, que vem a ser aqui agora Esplendor, né, cenários e personagens que as anteriores, porque tinha muito cenário, muito personagem. Força de um Desejo, gente, 227 capítulos, né, então assim, bom dia, né. E aí os atores protagonistas também tiveram que ser escalados às pressas e enfrentar o forte ritmo de gravação inicial. A trama teve os títulos provisórios de Sem Saída e Sabor à Vingança, mas recebeu o título de Esplendor em referência ao nome da cidade fictícia onde a história se passa. A gente vai falar da Elite, gente. Agora começa aqui uma das três da Santíssima Trindade das novelas das 6 de Valcir Carrasco, gente. Agora começa. O Cravo e a Rosa foi uma novela brasileira produzida pela Globo e exibida entre 26 de junho de 2000 a 9 de março de 2001. Quase um ano, gente. Em 221 capítulos, substituindo Esplendor e sendo a 57ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Valcir Carrasco e Mário Teixeira, com a colaboração de Duca Rachid, teve direção de Amora Maltner, Ivan Zetel e Vicente Barcelos. A direção geral foi de Walter Avancini e Mário Márcio Bandarra, com direção de núcleo de Denis Carvalho. É uma livre adaptação da obra A Megera Domada, de William Shakespeare, e um remake de O Machão, telenovela de Ivani Ribeiro, exibida nos anos 70 pela TV Tupi. Contou com as participações de Adriana Esteves, Eduardo Moscovis, Eva Todor, Neila Torraca, Maria Padilha, Luiz Melo, Tássia Camargo e Leandra Leal nos papéis principais. A novela foi ambientada nos anos de 1927 e 1928. Nota-se um fato histórico retratado na novela: o direito ao voto feminino e de igualdade de gênero. Direito esse que só veio existir em 1932. Porém, 4 anos antes, em 1928, o estado do Rio Grande do Norte seria um dos primeiros a reconhecer o sufrágio universal para as mulheres. A trama principal é o relacionamento conturbado entre Petrúquio e Catarina, ele um rude fazendeiro com dificuldades financeiras e ela uma temperamental jovem rica feminista que não confia nos homens, conhecida pelo apelido de Fera por botar pra correr os seus pretendentes. Gente, o Cravo e a Rosa é uma das mais famosas novelas de todos os tempos, e agora sem falar tipo de novelas das 6, esse tipo novelas em geral, da Globo e novelas do Brasil, assim, né. Foi a primeira novela do Valcir na Globo, né, ele tinha vindo de projetos ali na Manchete, as coisas, né, Chica da Silva e tudo. E foi reprisada 4 vezes, 3 vezes na Globo e uma no canal Viva. E o Cravo e a Rosa foi sucesso de audiência em todas as exibições, que contabilizando com a exibição original são 5.
Então teve muita audiência, foi muito sucesso entre 2000 e 2001, né, no original. Depois, se eu não me engano, em 2003 teve uma reprise, e depois teve outra, e a reprise mais recente foi agora em 2022, né, que aí foi substituída por Chocolate com Pimenta. Mas o Cravo e a Rosa sempre estoura de audiência, sempre tá nos assuntos mais comentados, a novela é um fenômeno. Valcir sabe o que faz, né, gente? Agora vamos para a próxima novela. Estrela Guia foi uma novela brasileira produzida pela Globo, exibida entre 12 de março a 16 de junho de 2001, em 83 capítulos, substituindo Cravo e a Rosa e sendo a 58ª novela das seis, exibida pela Globo. Escrita por Ana Maria Moretson, com colaboração de Deise Chaves, Isabel de Oliveira, Fernando Rebelo e Patrícia Moretson, tendo direção de Denise Saraceni, Carlos Araújo e Ulisses Cruz, direção geral de Denise Saraceni e Carlos Araújo, com direção de núcleo de Denise Saraceni. Contou com as participações de Sandy, Guilherme Fontes, Carolina Ferraz, Rodrigo Santoro, Thaís Versosa, Rosa Maria Murtinho, Lucinha Liz e Lília Cabral nos papéis principais. Gente, a trama de Estrela Guia, essa novela, como vocês devem ter percebido no começo aqui que eu falei, foi 83 capítulos. Talvez seja a mais curta das novelas das seis que eu falei até agora. Teve uma na década de 80 que eu citei que tinha poucos capítulos, mas eu acho que essa pode ser a mais curta das novelas. Teve algumas reprises, porém, assim, a história, assim, 2000, 2001, né? 2001, deixa eu ver aqui, 2001. A gente até entende que na época era tipo, passava despercebido, tipo, foda-se, entendeu? O povo não ligava muito. Porém, a trama fala sobre a Sandy ser filha de um casal lá bem good vibes. Eu vou fazer um breve resumo aqui. E aí, os pais dela morrem e eles deixam ela, tipo, a guarda dela, porque ela é de menor, né? Ela tem 16, 17 anos na trama. E deixam ela com um padrinho. Só que ela que vem a ser o Guilherme Fontes. E aí eles se apaixonam. Tipo, ela se apaixona pelo padrinho dela e ela é menor de idade, ele já tem quase 40 anos. Enfim, não precisa entrar muito a fundo aqui que dá pra vocês entenderem onde eu quero chegar, né? Mas, né, na época, né, bom dia. A Padroeira foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo entre 18 de junho de 2001 a 21 de fevereiro de 2002, em 215 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia subsequente, 22 de fevereiro, substituindo Estrela Guia e sendo a 59ª novela das seis exibida pela Globo. Novela essa escrita por Valcir Carrasco, aí vem ele de novo, com colaboração de Duca Rachid e Mário Teixeira, contou com a direção de Walter Avancini, Mário Márcio Bandarra, Ivan Zetel, Vicente Barcelos, Luiz Henrique Rios, Leandro Neri e Roberto Talma, com direção geral e núcleo de Roberto Talma e Walter Avancini. É uma obra livremente inspirada no romance As Minas de Prata de José de Alencar. Contou com as atuações de Débora Seco, Luigi Baricelli, Maurício Matar, Patrícia França, Mariana Ximenes, Rodrigo Faro, Murilo Rosa e Elizabeth Savala nos papéis principais da trama. Coração do Estudante foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo entre 25 de fevereiro a 27 de setembro de 2002, em 185 capítulos, substituindo A Padroeira e sendo a Pera, gente, calma lá. É 70ª? Gente, a novela 60, tá? Ao longo do vídeo eu vou lembrar. Gente, eu sou péssima pra falar isso aqui, viu? Já me desculpem, viu? Escrita por Emanuel Jacobina, em colaboração de Duca Rachid, Bosco Brasil, Cristiane Friedman, Júlio Fischer, Max Malman e Nelson Nadotti, teve a supervisão de texto de Carlos Lombardi, que também escreveu alguns capítulos durante o afastamento do autor Emanuel Jacobina. Quando vocês perceberem que a novela chegou uma parte que tudo que é homem na novela tava sem camisa, é Carlos Lombardi. Carlos Lombardi, né, vem de o quê? Kubanacan e Uga Uga, a gente sabe a fama de Carlos Lombardi de pessoas descamisadas. Não reclamo, tá? Obrigada, Carlos Lombardi, pelo entretenimento. Mas a gente sabe, né, que se entra Carlos Lombardi no meio, é certeza que você vai ver homens descamisados na novela. Dito isso, a direção foi de Alexandre Avancini, Cláudio Boeckel e Fabrício Mamberti, com direção geral de Rogério Gomes e direção de núcleo de Ricardo Waddington. Contou com as participações de Helena Ranaldi, Fábio Assunção, Marcelo Antoni, Carolina Casting, Bruno Garcia, Vladimir Brista, Cláudio Marzo e Adriana Esteves nos papéis principais.
A novela foi reprisada, deixa eu lembrar agora, né? No final, acho que no finalzinho de 2022, perto do final de 2022, por aí, sei lá, outubro, novembro. E terminou, já tem acho que, sei lá, vamos pôr aí umas 2, 3 semanas. Acabou recentemente, bom, 2, 3 semanas no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Mas acabou recentemente a exibição no vivo. Acho que só teve uma reprise, não vale a pena ver de novo, se eu não me engano. Mas tá completa agora lá no Globoplay pra quem quiser assistir, viu? Sabor da Paixão foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo entre 30 de setembro de 2002 a 21 de março de 2003, em 149 capítulos, substituindo Coração dos Estudantes, sendo a 61ª novela das 6 exibida pela Globo. Eu não falei que de um tópico pro outro eu ia lembrar, porque existe o Google, né? Que bom que eu tô gravando em áudio isso aqui. Escrita por Ana Maria Moretson, com colaboração de Deise Chaves, Fernando Rebelo, Glória Barreto e Isabel de Oliveira, teve a direção de Fabrício Mamberti, Maria de Médicis, Ulisses Cruz e Vinícius Coimbra, e a direção geral de núcleo foram de Denise Saraceni. Contou com as atuações de Letícia Spiller, Luigi Baricelli, Marcelo Serrado, Edson Celulari, Cássia Kiss, Liliana Castro, Cláudio Lins e Arlete Salles nos papéis principais. Agora que São Elas foi uma novela brasileira produzida pela Globo e exibida de 24 de março a 6 de setembro de 2003, em 143 capítulos, substituindo Sabor da Paixão e sendo a 62ª novela das 6 exibida pela Globo. Baseada numa ideia original de Paulo José, foi escrita por Ricardo Linhares com colaboração de Maria Elisa Berredo, Flávia Lins e Silva, Felipe Miguel, Márcia Prates e Nelson Nadotti. A direção foi de Roberto Talma, Leandro Neri e Maura Maltner, este primeiro também na direção geral e núcleo. Essa novela, gente, é uma novela que é um efeito Mandela na cabeça das pessoas. As pessoas têm uma péssima memória com Agora que São Elas. Por quê? Eu vou explicar aqui. Teve um vídeo recentemente no canal Coisas de TV que eu gosto bastante. Inclusive, Fábio e Larissa, se estiverem assistindo isso aqui, amo vocês. E eles citaram a nova série do Prime Video, que se chama Novela. E lá foi citado Miguel Falabella. Eu fiz um comentário lá no vídeo, falando que o Miguel Falabella, e que é fato, gente, Miguel Falabella, amo você, né, mas assim, o Miguel Falabella, ele é ótimo como comediante, assim, o humor dele é maravilhoso, ele escrevendo programas de humor e séries de humor, perfeito, incrível, né, tem os melhores programas, Toma Lá da Cá, Sai de Baixo, Pé na Cova, tudo que ele faz, maravilhoso, porém, né, nas novelas é um pouco, assim, de cunho duvidoso, né, ele como autor de novela, uma delas está presente nessa parte do vídeo, entre outras. Só que muita gente fala que gosta de Agora que São Elas e que é uma novela do Miguel Falabella. Vocês ouviram eu lendo aqui, né? Miguel Falabella, ele faz parte do elenco. Ele é ator na novela, ele faz um dos papéis principais. Ele não escreveu essa novela, ele não estava na produção da novela, não foi coautor, roteirista, nada. Ele foi ator nessa novela. Então o povo fala, não, mas Agora que São Elas, a do Miguel Falabella foi muito boa. Vocês acabaram de ouvir. E Ricardo Linhares, colaboração de Maria Elisa Berredo, Flávia Lins e Silva, Felipe Miguel, Márcia Prates e Nelson Nadotti. Não tem Miguel Falabella na escrita dessa novela, gente, pelo amor de Jesus. Tá? Porque muita gente veio falar, veio me corrigir falando do Miguel Falabella em Agora que São Elas. Ele é ator nessa trama, ele não escreveu ela. Dito isso, contou com as atuações de Vera Fischer, Miguel Falabella, Marisa Hort, Débora Falabella, Paulo Vilhena, Maurício Matar, Francisca Queiroz e Thiago Fragoso nos papéis principais. E tenho dito. Lembra que eu falei que o Crave a Rosa era Elite? Temos a segunda parte aqui, ó. Agora a gente vem... Eu falei, Santíssima Trindade de Novelas das 6 e Santíssima Trindade de Novelas das 6 de Valcir Carrasco. Estamos aqui na segunda parte da Trindade, daqui a pouco vem a terceira. Chocolate com Pimenta, né, a Maioral, foi uma das novelas mais famosas, assim, da Globo. Também tá pau a pau ali com Crave a Rosa. E foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo originalmente entre 8 de setembro de 2003 a 7 de maio de 2004, em 209 capítulos. Valcir Carrasco sabe escrever novela longa, né? Terra e Paixão tá aí que não deixa mentir. Terra e Paixão vai ter 221 capítulos, gente. A gente tem até ano que vem ainda com Terra e Paixão. Substituindo Agora que São Elas e sendo a 63ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Valcir Carrasco com colaboração de Thelma Guedes, teve direção de Jorge Fernando, ícone,
Fabrício Mamberti e Fred Meirink. A direção geral foi de Fabrício Mamberti e a direção de núcleo de Jorge Fernando. A novela é baseada na opereta The Merry Widow, A Viúva Alegre, que por sua vez foi escrita por Franz Lehár. Contou com as atuações de Mariana Ximenes, Murilo Benício, Elizabeth Savala, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcelo Novaes, Caco Ciocler e Tarcísio Filho nos papéis principais. Lançada em maio de 2004 no mercado externo, a novela foi vendida para diversos países, entre eles Cazaquistão, Argentina, Chile, Guatemala, Paraguai, Peru, El Salvador, Sérvia e Montenegro, Equador, Venezuela, Ucrânia, socorro, Romênia, Moldávia, Bósnia, Portugal, Uruguai, Moçambique, Nicarágua, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras e Timor-Leste. Você quer vendas, amor? Aqui. Foi reprisado no Vale a Pena Ver de Novo entre 24 de julho de 2006 a 26 de janeiro de 2007 em 135 capítulos. Eu vi alguém me perguntando sobre quando eu falo de reprise, por que o número é menor. É porque a Globo, gente, quando reprisa, no Viva não é assim, tá? No Viva é exibido na íntegra os capítulos quando é no Viva, mas quando é no Vale a Pena Ver de Novo, ainda mais dependendo da faixa de horário da novela, a Globo picota tudo a novela. Tipo, Mulheres Apaixonadas tá passando ali agora, muita cena pesada vocês não vão ver. A Globo vai picotar tudo. E também porque Mulheres Apaixonadas tem 200 e poucos capítulos, eles vão exibir, sei lá, em 100 e poucos. A Globo picota tudo mesmo. Voltou a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 2012. Foi reexibida na íntegra, né, pelo Viva em 2020. E foi reexibida pela terceira vez, né, ali pau, cara vai rosa, né, no Vale a Pena Ver de Novo, agora entre setembro de 2022 a junho de 2023, né, e terminou recentemente, e o que entrou no lugar foi Mulheres de Areia. Mas, né, o Chocolate com Pimenta é uma das novelas mais famosas, icônicas, lendárias. Aqui começa a fase de remakes, né, porque aqui algumas novelas já falei na década de 70 e 80 e a gente se repete aqui. Cabocla foi uma novela brasileira produzida pela Globo, exibida entre 10 de maio e 20 de novembro de 2004 em 167 capítulos, substituindo Chocolate com Pimenta e sendo a 64ª novela das 6 exibida pela Globo. Baseada no romance anônimo de Ribeiro Couto, foi adaptada por Benedito Rui Barbosa com a colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. Dirigida por Fred Meirink, André Felipe Blinder e Pedro Vasconcelos. Teve direção geral de José Luiz Villamarim e Rogério Gomes. A direção de núcleo foi de Ricardo Waddington, e foi a terceira adaptação da obra após a versão de 59 da TV Rio e a versão de 79 da própria Globo. Foi uma das últimas da década de 70 que eu falei na primeira parte desse especial. Contou com as participações de Vanessa Giacomo, Daniel de Oliveira, Tony Ramos, Patrícia Pilar, Regiane Alves, Danton Mello, Mauro Mendonça e Helena Toledo nos papéis principais. O autor Benedito Rui Barbosa proibiu que os atores da trama vissem capítulos da primeira versão da novela. O objetivo era fazer com que os atores dessem personalidade própria aos seus personagens sem se deixar influenciar pela versão anterior, né, dos anos 70. Estamos na metade do vídeo, agora sim eu posso pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativarem o sininho, compartilhar com gente que adora novelas, adora curiosidades sobre a história da teledramaturgia brasileira, adora nostalgia, adora todo esse universo aqui, né? Compartilhem aí que eu faço muita coisa de televisão, de nostalgia, tem arquivo especial, tem muita coisa aqui nesse canal que vocês vão gostar. Agora, podem continuar. Como uma Onda foi uma novela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 22 de novembro de 2004 a 17 de junho de 2005 em 179 capítulos, substituindo Cabocla e sendo a 65ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Walter Negrão com colaboração de Jaque Velego, Fausto Galvão, Lúcia Manfred e Renato Modesto, teve direção de Vinícius Coimbra e Maria de Médicis, direção geral de Denis Carvalho e Mauro Mendonça Filho, e direção de núcleo de Denis Carvalho. Contou com Aline Moraes, Ricardo Pereira, Maria Fernanda Cândido, Cadu Moliterno, Maitê Biragibe, Dudu Azevedo, Mel Lisboa e Henri Castelli nos papéis principais. Diferente da maioria das novelas gravadas no eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo, a trama se passava em Florianópolis e abordou temáticas de proteção ecológica como a pesca de espécies protegidas, a destruição das praias por grandes empresas, além dos torneios de surf. A emissora cogitou colocar na época um ator brasileiro como protagonista português com a intenção de valorizar seu próprio elenco.
E também uma apropriação cultural, né? Bom dia. Porém, decidiu apostar em um ator diferente, né? E diretamente de Portugal para dar mais veracidade, optando pelo... Não vou falar o que eu ia falar, mas lindo, maravilhoso do Ricardo Pereira, que ele tinha na época se destacado por vários dos papéis dele em novelas lá de Portugal, né? Aí a Globo já, opa, vem cá. Se eu não me engano, a última novela acho que ele apareceu foi Cara e Coragem. Eu acho que ele fez participação em Cara e Coragem, que foi exibida entre ano passado e começo desse ano, na novela das 7. Se eu não me engano, acho que foi essa última novela. Agora vem, terceira parte da Elite, gente, a maioral. Essa da Santíssima Trindade é minha favorita, já falo aqui agora. Alma Gêmea, também outra das novelas icônicas e mais famosas da Globo e de Valcir Carrasco, né? Alma Gêmea foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo entre 20 de junho de 2005 a 11 de março de 2006, em 227 capítulos, substituindo Como uma Onda e sendo a 66ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Valcir Carrasco com colaboração de Thelma Guedes, teve direção de Fred Mairink e Pedro Vasconcelos. A direção geral e de núcleo foram do lendário Jorge Fernando. Contou com as atuações de Priscila Fantin, Eduardo Moscovis, Liliana Castro, Flávia Alessandra, Ana Lúcia Torre, Sidney Sampaio, Elizabeth Savala e Michel Bercovitch nos papéis principais. Como eu sempre digo, né, novela das 6 é sinônimo de novela de época ou novela espírita. E Alma Gêmea é os dois. É uma novela de época espírita. Se passa ali a primeira fase nos anos 20, né, que tem o Rafael e a Luna. Eles são um casal, eles se casam, têm uma vida maravilhosa, não sei o quê. E aí tem a Cristina, lendária, né, interpretada pela Flávia Alessandra. Que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal Vilãs Memoráveis Cristina de Alma Gêmea. Tem um vídeo só sobre a trajetória de Cristina da novela. E aí ela, né, tem interesse nas joias. Ela passa a novela inteira atrás das malditas joias. E aí ela manda um capanga dela, o Guto, assaltar a Luna na saída de um teatro ali pra poder roubar as joias, né? Só que aí no fim dá errado, ele acaba dando um tiro nela e ela morre. Na verdade, ele ia atirar no Rafael, mas ela foi defender o Rafael e morreu. E aí, nisso, numa aldeia indígena, o espírito da Luna foi parar numa aldeia indígena e veio a Serena, nasceu a Serena, que é a Priscila Fantin, né? Ela reencarnou imediatamente na Serena. E aí se passam 20 anos, aí já nos anos 40 eles se reencontram. Tem aquela coisa de Alma Gêmea, que é o próprio nome da novela, com várias maldades de Cristina, vários memes, finalmente os refrescos, gente sendo jogada no chiqueiro, muita pataquada e a gente adora. Alma Gêmea lendária. E foi reprisada na íntegra no canal Viva no ano passado, acompanhei tudo. E foi exibida em 2009 e 2010 no Vale a Pena Ver de Novo, em 145 capítulos. Sim, a Moça foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo em 185 capítulos entre 13 de março a 14 de outubro de 2006, substituindo Alma Gêmea e sendo a 67ª novela das 6 exibida pela Globo. Essa é mais um caso aqui de remake. A novela foi escrita por Benedito Rui Barbosa com a colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. A direção foi de Marcelo Travessi e Luiz Antônio Pilar, com a direção geral de Rogério Gomes e núcleo de Ricardo Waddington. Baseada no romance homônimo de Maria Dezone Pacheco Fernandes, publicado em 1950, a obra já havia sido adaptada para a novela, né, em 1986, como eu bem disse. E a novela contou com as atuações de Débora Falabella, Danton Mello, Osmar Prado, Patrícia Pilar, Cris Viana, Celso Frateschi, Milton Gonçalves e Zezé Mota nos papéis principais. Agora a gente tem um caso aqui que eu falo que é uma novela póstuma, mas ao mesmo tempo não é bem uma novela póstuma, mas vocês vão entender. Vamos falar de O Profeta, que é outro clássico, né? O Profeta foi uma novela brasileira produzida pela Globo, né, e exibida entre 16 de outubro de 2006 a 11 de maio de 2007, em 178 capítulos, substituindo Sim a Moça, sendo a 68ª novela das 6 da Globo. Aí agora que eu vou explicar pra vocês o porquê que eu disse isso. Porque é um remake de uma novela do mesmo nome, criada e escrita por Ivani Ribeiro, né, na Rede Tupi, em 77. Ou seja, é uma novela dela,
é uma novela que foi readaptada e feito remake, porém, né, foi adaptada por Duca Rachid e Thelma Guedes. Então, por isso que ao mesmo tempo que é uma novela póstuma da Ivani Ribeiro, não é. Entendeu? Aonde que eu quero chegar? Enfim, a novela teve colaboração de Alessandro Marçom, André Rioch, Júlio Fischer e Teresa Falcão, sob a supervisão de texto de Valcir Carrasco, sempre ele. A direção foi de Alexandre Bouri e Vinícius Coimbra, com direção geral de Mário Márcio Bandarra e direção de núcleo de Roberto Talma. E aqui o Profeta é mais um caso de novelas que eu digo, novelas das 6, ou é de época ou é espírita. O Profeta é os dois, né? Então aí a gente tem um misto aí. Contou com as participações de Thiago Fragoso, Paola Oliveira, Dalton Vig, Carol Castro, Fernanda Souza, Rodrigo Pavanello, Luiz Gustavo e Vera Zimmermann nos papéis principais. Mais uma novela agora com magia, uma coisa mística, espírita. Eterna Magia, que foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo entre 14 de maio e 2 de novembro de 2007, em 148 capítulos, substituindo o Profeta e sendo a 69ª novela das 6 da Globo. Escrita por Elizabeth Gin, com a colaboração de Eliane Garcia, Fernando Rebelo, Lilian Garcia e Júlio Fischer, contou com a supervisão de texto de Silvio de Abreu. A direção foi de Frederico Bonani, Edson Erdmann e Natália Greenberg, com direção geral de Ulisses Cruz e núcleo de Carlos Manga. Contou com as participações de Malu Mader, Thiago Lacerda, Maria Flor, Werner Schoenemann, Eliane Giardini, Cássia Kiss, Luiz Melo e Irene Ravache. A novela recebeu a indicação no Emmy Internacional de 2008 de melhor atriz pela atuação de Irene Ravache. Agora é um caso de uma novela que eu já falei, sei lá, umas 2, 3 vezes nesse canal, né? Que é a novela Desejo Proibido, só que eu comentei por conta de uma tragédia que eu vou explicar daqui a pouco. Né? Desejo Proibido foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo entre 5 de novembro de 2007 a 2 de maio de 2008 em 154 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia seguinte, no caso 3 de maio, né? Substituindo Eterna Magia e sendo a 70ª novela das 6 exibida pela Globo. Quanto mais vai passando as novelas, mais fica difícil pra falar esses nomes, né? A gente quer assistir que fica, né? Bom dia. A novela foi escrita por Walter Negrão com colaboração de Jack Vilego, Renato Modesto, Alessandro Marçom e Júlio Fischer. Teve direção de Maria de Médicis, Luiz Pilar e Tandy Bressani. Né, gente, é tanto nome que eu até me perco aqui. A direção de núcleo foi de Marcos Paulo e a direção geral foi de Luiz Henrique Rios. Contou com as atuações de Murilo Rosa, Fernanda Vasconcelos, Daniel de Oliveira, Letícia Sabatella, Alexandre Borges, José de Abreu, Eva Vilma, Caio Junqueira e Lima Duarte nos papéis principais. Essa novela foi a última novela dos atores Luiz Carlos Tourinho e Cláudio Marzo. O caso do Luiz Carlos Tourinho eu já contei, inclusive no vídeo desse ano e no vídeo do ano passado. No vídeo do ano passado foi no episódio sobre Luiz Carlos Tourinho no Arquivo Especial, e nesse ano sobre um vídeo de atores e atrizes que faleceram no meio das novelas, né, e séries brasileiras. Né, que ele faleceu aos 43 anos, no dia 21 de janeiro de 2008, vítima de um aneurisma cerebral durante as gravações da novela. E aí, né, foi feita a retirada do personagem, inventando que o personagem foi embora da cidade, foi atrás da mãe, uma coisa assim. E o Cláudio Marzo, ele decidiu se afastar das novelas por problemas de saúde logo após o Desejo Proibido, né? Aí ele aceitou apenas pequenas participações especiais até falecer em 2015, vítima de um câncer. Muito triste. Voltamos aqui para mais um remake, Ciranda de Pedra. Foi uma novela brasileira produzida pela Globo, exibida entre 5 de maio a 3 de outubro de 2008 em 131 capítulos, substituindo Desejo Proibido e sendo a 71ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Alcides Nogueira, livremente inspirada no romance homônimo de Lígia Fagundes Telles e escrita com colaboração de Mário Teixeira, Lúcio Manfredi e Cristiane Dantas, tendo direção de Maria de Médicis, Natália Greenberg, André Luiz Câmara e Alan Fitterman. Socorro. Direção geral de Carlos Araújo e direção de núcleo de Denise Saraceni. Essa segunda adaptação do livro produzida pela Globo, já que já havia realizado uma outra versão, exibida também na faixa das 6 em 1981. Se eu não me engano, foi uma das primeiras novelas que eu comentei no vídeo sobre a década de 80 das novelas das 6. Contou com Ana Paula Arósio, Marcelo Antoni, Caio Blatt, Tami de Calafiore, Max Fercondini, Leandra Leal, Ana Beatriz Nogueira e Daniel Dantas nos papéis principais.
Gente, agora a gente vai pra uma novela polêmica, viu? Eu tinha comentado nesse vídeo, lá no comecinho, sobre Agora Que São Elas, que eu falei de novelas do Miguel Falabella, que algumas eram umas novelas meio duvidosas. Chegamos nesse caso agora. Negócio da China. A gente já percebe pelo nome, né? Foi uma novela brasileira produzida e exibida pela Globo entre 6 de outubro de 2008 a 13 de março de 2009 em 136 capítulos, com a reexibição do último capítulo em 14 de março, substituindo Ciranda de Pedra e sendo a 72ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Miguel Falabella com colaboração de Flávio Maria e Antônia Pellegrino, teve direção de Tandy Bressani, Flávia Lacerda e Marco Rodrigo. A direção geral foi de Mauro Mendonça Filho e a direção de núcleo de Roberto Thalmann. E aí, gente, a história teve como cenários as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, além de Macau e Hong Kong na China e Lisboa em Portugal. A novela teve esse problema porque teve toda uma temática da China, né? O nome da novela já é um pouco autoexplicativo. Negócio da China, não vou explicar aqui a trama, gente, que esse vídeo já tá longo, mas basicamente vários atores ali estavam fazendo a linha chinês, né? Vamos de apropriação cultural aí. Fora tinha os posters, né, de divulgação, os atores puxando o olho assim, fazendo o olhinho puxado. Gente. Ai, o Brasil e seu estado mais puro, né? Mas vamos lá. Contou com as atuações de Grazi Massafera, Ricardo Pereira, Natália do Vale, Harrison Capri, Thiago Fragoso, Bruna Marquezine, Jui Huang e Neila Torraca nos papéis principais. Agora a gente vai para a 100ª novela remake aqui, né? Paraíso, que eu também falei no vídeo dos anos 80, hein? Paraíso foi uma novela brasileira que foi produzida pela Globo e exibida entre 16 de março a 2 de outubro de 2009 em 173 capítulos, substituindo O Negócio da China e sendo a 73ª novela das 6 exibida pela Globo. Escrita por Benedito Rui Barbosa com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. Foi um remake da novela homônima de 82 e contou com a direção de André Felipe Binder, Pedro Vasconcelos e Paulo Gelli, sob direção geral e núcleo de Rogério Gomes. Contou com Natália Dill, Heriberto Leão, Vanessa Giacomo, Guilherme Winter, Mauro Mendonça, Reginaldo Faria, Cristiano Oliveira e Cássia Kiss nos papéis principais da trama. E agora, para fechar, a última novela das 6 dos anos 2000, né? Cama de Gato. Cama de Gato foi uma novela brasileira produzida pela Globo e exibida originalmente entre 5 de outubro de 2009 a 9 de abril de 2010, em 161 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia seguinte, no dia 10 de abril, substituindo Paraíso e sendo a 74ª novela das 6, exibida pela Globo. Escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes com a colaboração de Júlio Fischer, Teresa Falcão, Alessandro Marçom e João Brandão, teve a supervisão de texto de João Emanuel Carneiro e a direção foi de Amora Maltner, Gustavo Fernandes, Thiago Teu... Eita Jesus, gente, agora você se prepara que é muito nome. Que bom que eu tô com o roteiro aqui, mas ainda assim. Thiago Teuteroy, eu vou deixar isso aqui, vou manter aqui, tá, gente? Porque olha, eu vou te contar. É muito nome. André Felipe Binder, Roberto Vaz e Vinícius Coimbra, tendo direção geral de Amora Maltner e direção de núcleo de Ricardo Washington. Gente, vocês viram o que eu passo? Olha o tanto de coisa que a gente tem que ler. Imagina se eu estivesse fazendo vídeo aparecendo pra vocês e ter que decorar isso aqui, pelo amor de Jesus. Contou com as atuações de Marcos Palmeira, Camila Pitanga, Carmo Della Vecchia, Paulo Oliveira, Dudu Azevedo, Heloísa Perecer, Marcelo Novaes e Ailton Graça nos papéis principais. E a novela conquistou o prêmio de melhor novela da categoria Drama da cerimônia canadense Best World Television. E essas foram as novelas dos anos 2000. Tem muito inário nessa novela. Pra mim, a santíssima trindade das novelas das 6 de Valcir Carrasco está aqui. Caravia Rosa, Chocolate com Pimenta e Alma Gêmea. Tá aí as maiorais. E semana que vem temos mais um vídeo agora sobre a década de 10. E depois, na outra semana, teremos o fim do especial das novelas das 6, né? Que aí a gente vai falar da década de 20, né? De 2020. Que eu vou ver como que eu vou fazer, porque Amor Perfeito, a novela atual, ainda está no ar, né? Então, a gente vai ver como que a gente vai fazer. Mas saibam que vai até Amor Perfeito, né? E aí, a gente vai continuar mais alguns projetos aqui no canal.
E aí depois a gente começa, assim que acabar Vai na Fé, a gente já começa o especial das novelas das 7, né? Todas as décadas. Então se inscreva no canal, deixa o like de vocês, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. E um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem adquirir, axé para todo mundo. E até semana que vem.